Olá, seja muito bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. A partir de agora você conta com conteúdos exclusivos focados na sua saúde. Eu sou Regina Chamon, médica, e participo junto com você dessa jornada em torno do universo feminino. E você já segue as redes sociais do Femi? A gente traz muitas dicas sobre a saúde de mulheres e meninas e especialmente sobre esse mês a prevenção do câncer de mama. O nosso Instagram é @femilab e o Facebook @femilaboratório da mulher. Segue a gente por lá e você que gosta do áudio aqui do nosso podcast, aproveita e já assina o sininho aí, marca, segue a gente na sua plataforma favorita de áudio para ser avisada toda vez que um novo episódio for ao ar. E para nós aqui do FEMI, o mês de outubro é um mês muito importante. É o mês onde a gente reforça a importância da prevenção, da saúde da mulher, de exames de diagnóstico precoce. E por que a gente faz isso? Porque a gente sabe que o câncer de mama é o segundo câncer mais comum em mulheres, mas é o primeiro câncer que mais mata nós, mulheres. O que é uma pena, porque se esse tipo de câncer for descoberto precocemente, ele tem altas chances de cura. E é sobre isso que a gente vai falar aqui no nosso episódio de hoje. Para falar sobre isso, eu estou com duas convidadas muito especiais. Uma delas é a doutora Helena Junqueira, que já esteve algumas vezes conosco aqui. Ela é formada em medicina na Faculdade de Sorocaba, na PUC de Sorocaba. Fez residência de ginecologia e obstetrícia no Hospital Beneficência Portuguesa aqui de São Paulo. É especialista em oncologia ginecológica e mastologia. Médica sócia-diretora da Clinique Serviços Médicos. Palestrante em empresas com foco na saúde da mulher há mais de 15 anos. Bem-vinda de volta, Helena. Muito obrigada, Regina. É um prazer estar novamente com vocês. E a nossa outra convidada é a Alessandra Prado, planner e redatora de conteúdo sobre saúde da mulher. É ela que está aqui nos bastidores do nosso podcast. A Alessandra é portadora da mutação genética BRCA1 e realizou uma cirurgia preventiva do câncer de mama. Vai contar um pouquinho pra gente sobre isso. Bem-vinda, Ale. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Bom, queria começar trazendo um dado aqui de uma pesquisa do IPEC que mostrou que 60% das mulheres acreditam que o diagnóstico e a identificação precoce do câncer de mama pode ser feita pelo autoexame. E aí, Helena, eu queria começar te perguntando, o autoexame é realmente um exame que a gente, mulher, pode fazer e que vai dar pra gente essa ideia precoce de um câncer pequenininho que tá ali escondido? Não. Já vou começar colocando não aqui. Eu acho o autoexame muito importante, que não é verdade, é um autoconhecimento. O que implica isso? Eu tenho que conhecer se minhas mamas são iguais uma à outra, se é mais mole, mais dura, se o mamilo está invertido ou evertido. Então, quando eu percebo uma diferença na minha mama, eu vou procurar um médico imediatamente. Então, conhecer as mamas. Agora, não preciso todo mês eu fazer o autoexame, porque aí você não vai fazer um diagnóstico precoce. Uhum. Então, o que é o diagnóstico precoce? Para você poder falar em 95% de cura. Porque hoje, se a gente faz diagnóstico nos estadios iniciais 1 e 2, você fala em 95% de cura. É bem alto. Só que para isso, o rastreamento deve ser feito com a mamografia, o ultrassom de mama. Então, se caísse para mim em prova, né? Qual é o rastreio? É a mamografia. Então, a resposta correta é a mamografia, porque foi o único exame que, feito em massa, ele reduziu 30% da mortalidade do câncer de mama. Por isso que foi eleita a mamografia. Agora, o Ministério da Saúde tem uma diferença em relação ao Colégio Brasileiro de Radiologia e à Sociedade de Mastologia e Ginecologia. Uhum. Então, pelo Ministério da Saúde, é de 50 a 69 anos, tá? Mas, pela Sociedade de Mastologia, Ginecologia e Radiologia, é dos 40 aos 74 anos, anualmente. Então, a mulher aos 40 começa a fazer a mamografia anualmente. E se você tem uma medicina suplementar, o ideal é você fazer junto com a ultrassonografia, tá? Os dois, anualmente. Esses 74 anos é interessante, né? Porque hoje eu já faço muito mais estradiol no consultório, porque eles consideram que se essa mulher tem 7 anos a mais de sobrevida,
vale ela continuar fazendo. Então, o que eu diferencio aqui é que se você tem uma paciente de 75 anos acamada, com Alzheimer, você não vai levá-la ao laboratório para fazer uma mamografia. Sim. Mas, se você tem uma mulher de 82 anos, lúcida, rígida, faz as suas atividades normalmente, ela deve continuar fazendo anualmente, tá? Ô, Helena, você falou essas idades, né, para começar a fazer o exame. Então, se quem tem convênio, 40 anos, quem faz pelo SUS um pouquinho mais tarde. Isso é para quando a gente não sente nada, não tem nenhuma alteração. É pra gente tentar identificar uma coisa que tá meio ali oculta, certo? Mas do que você tá falando, eu entendo que se por acaso eu tocar minha mama e tiver alguma coisa diferente, imediatamente eu tenho que procurar um médico. É isso mesmo? Esse é o correto, né? Se a gente vai ao ginecologista uma vez ao ano, e aí eu falo desde a adolescência até o fim da vida, sem queixas, uma vez ao ano, quando você percebe alguma coisa diferente, porque o rastreamento é algo que você não está percebendo nada. Mas eu até costumo brincar com as minhas pacientes, que às vezes elas falam assim, ai, meu filho chutou, meu neto bateu, eu bati, caí com o cachorro, passei com o cachorro, bati. Não importa o que você pense que te remeteu à mama, vá. Procure o seu ginecologista. Muitas vezes você não vai direto ao mastologista, você vai ao seu ginecologista. Porque, às vezes, não é, tá? Não, quem faz o câncer não foi o trauma prévio. Mas, às vezes, aquilo te fez palpar, te fez sentir alguma coisa diferente. E outras coisas que não são nódulo, a saída de secreção sanguinolenta do bico, espontaneamente. Uma inversão do bico. Então, você tem os bicos, os dois para fora, começam a um inverter. Uma mudança da pele. Tudo isso faz você procurar imediatamente, né? Mas aí é um diagnóstico que você já está antevendo e não rastreamento. Sim, rastreamento é pra gente identificar aquilo que ainda não foi visto. Isso. E aí, queria te perguntar, aqui no FEME a gente tem um programa, né, que é o diagnóstico ultra rápido do câncer de mama. Isso. Então, o que acontece? Se uma mulher vem aqui fazer esse exame de rastreio, ela não tem nada, veio fazer os exames anuais dela. E aí, no exame, na mamografia, no ultrassom, deu alguma coisa alterado. A ideia aqui no FEME é a gente, o mais rápido possível, entrar em contato com o médico para que a gente possa rapidamente fazer a biópsia, se for o caso, e ter um diagnóstico mais rápido do câncer de mama. A gente, inclusive, está deixando o link para quem está vendo a gente. O link tá aqui na descrição do episódio. Para quem está ouvindo, o link também tá aqui na sua plataforma favorita de áudio, para vocês conhecerem um pouquinho mais desse programa. E aí eu queria saber, Helena, por que essa rapidez, essa agilidade para a gente diagnosticar o câncer de mama é tão importante? Por que a gente coloca tanto esforço aqui no FEME para fazer isso no menor tempo possível? Eu acho que o importante aqui é a gente ressaltar que esse programa começou já tem alguns anos, tá? No FEME. Começou com um dos planos de saúde específico e hoje já se expandiu para outros planos. E toda a equipe, apesar da gente ter um médico que gerencia isso, todos da equipe, tanto os médicos que vão dar o laudo de ultrassom, de mamografia e de ressonância, quando tem uma alteração, porque chama BIRADS, né, essa classificação, ela vai de 0 a 6, você tem cada uma um porquê, e a partir do 4 e 5 é indicativo de biópsia. Então, quando você tem essa alteração, esse médico já vai comunicar e vai ser feita uma ligação para o médico da paciente para que ele mesmo acione a paciente e já solicite a biópsia. Porque o que acontece? Nós estamos aqui, não só em São Paulo, né? Porque hoje a gente já tem FEME em outras cidades também, mas a gente tem muita coisa na cabeça. Então, é muito comum que a nossa paciente faça o exame e ela demore, às vezes, 1 mês para pegar, mais 1 mês para marcar consulta. Então, você demora, às vezes, 3, 4 meses. Para ver o resultado. Para ver o resultado da mamografia ultrassom alterados. Quer dizer, aí que eu vou solicitar que essa paciente peça a biópsia. Então, você perde muito tempo. Se a gente... Eu falo que eu tive um recorde, né, no FEME já há alguns anos, uma paciente minha completamente de rastreamento, paciente jovem, abaixo dessa faixa etária, aos 37 anos, que eu pedi a primeira mamografia. E com a alteração dela, ela fez um recorde que foi 72 horas. Então, dela chegar no FEME e fazer o exame alterado e sair com um diagnóstico. Ligaram com o diagnóstico, foi 72 horas. Muito rápido. Porque hoje, acreditem mesmo, os planos de saúde da medicina suplementar, eles têm até 20 dias úteis para liberar para a gente a cirurgia. Então, esse programa do FEME, ele faz com que eles liberem rápido até a biópsia, porque muitos planos exigem tempo para a liberação do exame.
Então, você imagina que mesmo fazendo esse diagnóstico ultra rápido, quando ela retorna para o médico dela, ela ainda programando qual vai ser a cirurgia, porque a gente, na maioria das vezes, tá? No câncer de mama começa com cirurgia. Existe uma categoria que você começa com químio, mas a grande maioria com cirurgia. E ainda assim, ela ainda vai demorar mais ou menos um mês para uma cirurgia, porque é o tempo que os planos têm de autorização dessa cirurgia. Então, o diagnóstico ultra rápido, ele é fundamental para que você não perca essa paciente e não mude o prognóstico dessa paciente. Né? É fantástico. E realmente, ultimamente, muitas mulheres jovens estão tendo câncer de mama e realmente elas não esperam receber esse diagnóstico. Então, esse programa é super importante, porque ela não está, né, às vezes super preocupada em ver o resultado, em ir atrás disso rápido. Então, realmente como mulheres acima dos 50, que já acham que pode, ou já têm amigas, já sabem também, mais né? sobre isso. Porque essas pacientes de 30 e poucos, 37, até 40, elas levam até susto. Porque elas ainda não estão discutindo sobre isso com as amigas, elas estão em outra fase da vida. Sim. Né? Às vezes nunca vi um caso próximo, né? Próximo. E o que você falou, né, Helena? Com a cabeça cheia, outras coisas vão passando na frente. Se você não tá sentindo nada, é diferente quando você tá sentindo uma dor, um desconforto, aquilo tá toda hora ali te lembrando. Sim. Mas se você não sente nada, fez os exames que são os exames de rotina. Imagina, Ainda isso é pode... jovem. Pode passar totalmente No ano passado, despercebido. inclusive, no episódio de Outubro Rosa, que a gente recebeu a Camila Pinheiro, né? Ela descobriu o diagnóstico antes dos 30, por um acaso. Eu acho que é bom a gente colocar aqui, né, que a grande maioria dos cânceres de mama é de 45 a 65. Se eu tiver que colocar a grande maioria, é 45 a 65. Mas, e por isso que os estudos em países que fazem só medicina pública, ou mesmo aqui o Ministério da Saúde, eles colocam acima de 50, porque eles acham que vão estar perdendo, aspas, né, nessa medicina de saúde pública. Mas, depois dos 40, é fundamental. E eu, por fazer mama, dos 35 aos 40, eu gosto de fazer a primeira mamografia. Eu acho que é um rastreio. Falando nisso, em mulheres mais jovens, com câncer, a gente sabe que pode ter uma tendência genética, né? O câncer, quando ele aparece mais cedo, ele pode ter um componente genético. A gente sabe que tem um gene bastante envolvido nisso, que é o gene BRCA1, que aumenta o risco da mulher. A mulher que tem esse gene tem um risco maior de ter câncer de mama. E aí, que foi o seu caso, né, Ale? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente... Sem ser muito indiscreta, quantos anos você tá, Lê? Eu tô com 31. Eu fiz minha cirurgia ano passado. Então, conta um pouquinho pra gente, como que você descobriu que você tinha esse gene? E você falou que você fez a cirurgia, você fez uma cirurgia preventiva de remoção das mamas, né? Então, conta pra gente, como que você descobriu o gene e como que você chegou nessa decisão de fazer a cirurgia? Então, o câncer em mulheres, câncer de mama, câncer de ovário, já era presente na minha família desde que eu era adolescente. Tive 2 tias que tiveram. Mas, enfim, ainda era muito jovem, elas já eram mais velhas, então não era uma coisa que eu pensava muito, enfim. Quando eu tinha uns 20 e poucos anos, a minha irmã teve câncer de mama também, ela ainda estava super jovem. Eu não lembro a idade certinha, mas foi antes dos 40. E ela estava, inclusive, amamentando, que é uma coisa que dizem, né? Que mulheres amamentando geralmente não costumam ter tanto câncer de mama. Enfim, foi bem triste, bem pesado. Ela com um nenezinho, tendo que fazer o tratamento. E a mastologista dela pediu o exame para ela da mutação BRCA1. E ela descobriu que ela tinha mutação. Então, a médica também falou para a família, né? Então, talvez vocês possam ter também, porque é uma mutação genética. Na época eu ainda estava mais jovem, ainda não estava me preocupando muito com isso, mas, enfim, chegando perto dos 30, começou a bater a preocupação, né? Tipo, nossa, tô começando a envelhecer, talvez eu tenha essa mutação, talvez eu tenha que começar a pensar nisso. Aí eu decidi fazer o teste, deu positivo. Minha outra irmã também fez, deu negativo, que bom. Enfim, foi bem triste receber a notícia, sabe? Saber que eu ia ter que fazer essa escolha, saber que eu estava muito mais suscetível ao câncer de mama e aumenta muito as chances, né? Se eu não me engano, aumenta em 65% as chances de desenvolver até os 70 anos, né? Enfim, eu já tinha acompanhado ali um tratamento quimioterapêutico, a cirurgia da minha irmã, enfim, é complicado, é bem difícil. E é um câncer que mexe muito com as mulheres, né? Que mexe com
essas coisas que a gente vê como a feminilidade, os seios, o cabelo que você perde. Enfim, foi triste ter que tomar essa decisão, porque, enfim, é o que eu falei, sabe? Os seios são muito aquele símbolo de feminilidade que a gente tem desde muito cedo. Mas decidi, porque sabia que era a melhor decisão para mim, não queria correr o risco. Minha médica deu a opção, né? Ela falou que eu poderia sempre fazer os exames a cada 6 meses, que daí, no caso, teria o diagnóstico rápido, mas ainda teria que fazer o tratamento, né? Então, optei por fazer a cirurgia. E hoje eu percebo que foi a melhor coisa que eu fiz pra mim, sabe? Porque toda vez antes eu fazia os exames e era sempre uma preocupação. Qualquer medo, nódulo né? novo, eu ficava assim, tensa, esperando a biópsia, esperando o resultado. Passava uns dias mal, sabe? Então agora, que faz 1 ano que eu fiz a cirurgia, já tô totalmente recuperada. Eu percebo que realmente foi uma decisão maravilhosa pra minha paz de espírito, sabe? E recomendo muito que mulheres que tenham um histórico familiar também façam. Acho que conhecimento é tudo, né? E se você não sabe que você tem, você não sabe que você precisa fazer os exames, você não sabe que você tem essa opção de fazer a cirurgia e se prevenir, sabe? Helena, toda mulher precisa fazer esse teste do BRCA1? Quem deve fazer essa investigação dessa mutação que predispõe mais ao câncer de mama? É bem raro, né? Então, vamos começar assim. Primeira coisa, o câncer, a hereditariedade, se a gente descobrir 100 mulheres hoje, 5 só tem alguém na família. 95% são as primeiras, né? Então, lembrar que a hereditariedade é importante, mas não é uma condição que vá ter, e muito menos que você tenha a mutação do gene. Então, quando essa mulher teve jovem, então, se parente de primeiro grau, mãe, tias, avó, irmã, abaixo de 45 anos, ou 2 ou mais abaixo de 50 anos. Então, vão tendo alguns protocolos, 3, 4 pessoas da mesma família, com câncer de mama e ovário. Então, todas nós temos o gene BRCA1, BRCA2, né? Um que veio do pai e um que veio da mãe. Então, a gente tem os 2 genes, né? Só que quando eu tenho mutação desse gene, porque esse gene, ele suprime uma célula cancerígena. Quando eu tenho mutação dele, eu não tenho essa supressão. Então, é mais rápido, por isso que se forma mais chances de tumores. E realmente, quando você tem uma mutação presente, você tem 65% no caso, como a Angelina Jolie. É o seu caso, a mesma coisa. Ali, hoje a SUS não tem, tá? Então, não tem a pesquisa da mutação. Não tem esse liberado. E mesmo os planos de medicina suplementar, eles liberam só... Geralmente é o oncologista quem pede, não só o mastologista. A gente pede para os oncologistas, às vezes oncogeneticista. E eles vão escolher. Então, não é que ele escolhe porque ele não quer te dar. É exatamente de preferência, nesses casos de quem teve câncer de mama, jovens ou múltiplos na família. E, de preferência, fazer em quem teve o câncer, que foi exatamente a sua descrição. Perfeita. A sua irmã, jovem, 40 anos, fez... Deu positivo para ela, quer dizer, presença da mutação. Se ela tivesse dado negativo, vocês não fariam. Como o dela deu positivo, você fez. O que acontece? Você poderia lidar dessa forma, como você descreveu. A gente que tem pacientes com parentes jovens com câncer de mama, eu gosto de deixar a mamografia, né? Porque você faz a primeira mamografia 10 anos antes do que esse parente de primeiro grau. Então, se a sua irmã teve com 40, você faria a primeira mamografia com 30. Ela teve com 35, eu fiz a minha primeira com 25. Exatamente. Aí você faz a primeira 10 anos antes. O que acontece é que depois de uma certa idade, se você tiver a disponibilidade, você pode fazer a mamografia e ultrassom uma vez no ano e intercalar a cada 6 meses com a ressonância magnética. Porque a ressonância não ganha ainda, que eu falei para vocês, da mamografia. Então, além do custo alto dela, ela não ganha. Ela tem algumas indicações. Então, pacientes que eu quero avaliar uma prótese, pacientes que têm essa condição familiar para o câncer de mama, aí você faz o rastreamento. Então, você acaba vigiando essa paciente a cada 6 meses, com 6 meses, ou seja, uma vez por ano. Mamografia e uma vez a ressonância. Perfeito. Então, você poderia, Sim, pensando que você era muito jovem, né? Pensando que você poderia esperar um pouco, ou de repente eu nem sei se você teve, né? Ter seus filhos, ou depois pensar em tirar.
entende? Porque isso, talvez, quando as pessoas me perguntam muito da Angelina Jolie, é por isso. Ela já tinha feito ali a prole constituída, já não aguentava mais fazer o controle, sabia que tinha 65% de chance de desenvolver um câncer, e ela fez a mastectomia, A opção né? pela mastectomia. Como você, adenomastectomia, né? Que a gente fala. A gente está falando de 65% de chance de ter. E aí eu queria saber, o que diminui a chance da gente ter câncer de mama? Seja com mutação ou sem mutação. Porque às vezes a gente faz essa confusão. Eu faço autoexame, eu estou prevenindo câncer. Eu faço mamografia, eu estou prevenindo câncer. O que previne o câncer? Eu acho que são os hábitos de qualidade de vida. Não tem como a gente fugir desse assunto, né? A gente pode vir aqui gravar outras aulas de podcast e nós vamos conversar sobre isso. Todos os episódios do podcast a gente Acaba fala nisso. sobre isso. Porque realmente é surpresa, mas hoje tá entre nós médicos que a gente tem que prescrever para paciente. Então, Alessandra Prado solicita 150 a 200 minutos de exercício resistido por semana. Quer dizer, hoje é para pôr na prescrição. Então, eu acho que mais importante, pensando no câncer de mama, tá? É a manutenção do peso adequado. Peso ou seja, saudável. não a obesidade. Isso é muito importante. E a prática de atividade física. Então, é claro que a gente vai falar de não tabagismo, não alcoolismo, mas pro câncer de mama, o sobrepeso, né? Quer dizer, o não sobrepeso e a atividade física é fundamental. Não só para o câncer de mama, né? Eu acho que Pra nos episódios tudo, todos né? que a gente foi falando aqui, ovário policístico, risco de doença cardíaca, saúde mental, tudo a gente acaba voltando ali na alimentação e no exercício físico. Eu acho que fica de lição de casa para todas nós, né? Com certeza. Eu também, desde que eu descobri minha mutação, eu tô ali batendo ponto na academia todo dia. Eu falo, você falou de saúde mental, eu brinco, né? Que eu faço 5 a 6 vezes, mas eu falo que mais para tudo, para mim, é a sanidade mental. A gente dá conta do dia todo que a gente tem que dar conta. Se você não fizer a sua parte, não adianta. Porque o resto todo está influenciado por isso, né? Então, quando a gente pensa em câncer, isso não quer dizer, gente, que a pessoa que faz não vai ter. Ou, ao contrário, eu não estou culpando a minha paciente jamais. Isso é importante também, porque a gente coloca aqui, a gente que está todo dia com a paciente, ela às vezes sai chateada de dizer que eu sou a culpada, por isso não é, jamais. Tá? Não é porque ela tem sedentária ou porque ela tem um sobrepeso que ela é a culpada. Mas nós estamos falando aqui sobre como eu posso melhorar as minhas condições. O que, Então, que fica a eu posso... dica. O que Isso. está no meu controle fazer para diminuir o risco, né? Exatamente. Tem coisas que não estão no nosso controle. Isso. E mesmo que a gente faça, né? A gente não vai, infelizmente, zerar esse risco. Meninas, a gente recebe aqui algumas perguntas das nossas ouvintes, e aí a gente recebeu 2 e acho que uma, Lê, você pode ajudar muito, que é uma pergunta que veio da Lorena. Ela diz que ela tem a mutação do BRCA, mas está muito em dúvida se passa pela cirurgia ou não, e queria algumas dicas de como tomar essa decisão. Então, isso é uma coisa, enfim, extremamente pessoal, né? E é o que eu falei, você tem a opção de fazer os seus exames sempre. Claro, você sabendo que você tem a sua mutação, faça os seus exames sempre, a cada 6 meses, né, doutor? Isso. Mas, enfim, é o que eu disse, a paz de espírito que dá, porque depois que você descobre a mutação, você fica com aquilo martelando na sua cabeça, especialmente conforme você vai ficando mais velho. Sei que eu ainda estou jovem, mas, enfim, cada ano que passa vai martelando mais, sabe? Ainda mais, enfim, ouvindo histórias e tal. Então, acho que é uma decisão muito difícil de se tomar a princípio, porque foi o que eu falei, é uma coisa, né? Você tá perdendo ali uma coisa que você conviveu com ela a sua vida inteira, que você desenvolveu ali um afeto por ela, né? Mas, enfim, hoje em dia, as cirurgias, elas ficam ótimas, tem vários tipos de prótese, eu consegui colocar a anatômica, que parece bastante um formato de seio. E depois de um tempo, você até esquece que você fez. Outra coisa que eu gosto muito é que eu nunca mais usei sutiã, gente. Isso é uma coisa muito prática. Então, assim, se tem essa vontade, eu recomendo muito, porque é uma paz que você tem. E depois disso, óbvio, eu continue fazendo outros exames de check-up, não deixe de fazer, porque... Enfim, essa cirurgia previne o câncer de mama, mas não previne outras coisas, tem que continuar fazendo. Especialmente BRCA1, que também afeta as chances do ovário, né? Isso.
Mas, enfim, eu particularmente fiz, não me arrependo nem um pouco e recomendo pra quem... E, Ale, até você essa tomar vontade. essa decisão, assim, você conversou com pessoas, você foi se informar, como que foi esse processo, assim, da decisão? Então, eu conversei principalmente com a minha irmã, né, que passou pelo câncer de mama. Ela apoiou que eu fizesse, mas como ela passou por tudo isso muito repentinamente, ela falou assim, então, mas talvez você pode ficar com as suas mamas, só fazer os exames e tal. Mas aí eu pensei, não quero arriscar, sabe? E dei uma pesquisada na internet. Poucas mulheres falam sobre isso, né? Acho que essa cirurgia ainda não é muito comum. Então, por isso que eu fico muito feliz de estar aqui falando sobre isso agora e mostrando que isso é uma opção. A minha médica, minha mastologista, foi a que mais me incentivou. Assim que eu perguntei pra ela, eu perguntei assim, você faria? Se fosse você faria? Ela, com certeza. Se fosse eu faria, sabe? Eu acho que, enfim, tem meios muito simples de fazer essa cirurgia hoje em dia, a recuperação não é tão difícil e você vai ter a sua paz de espírito. Na verdade, assim que eu vi o resultado do meu exame, eu já sabia a decisão que eu ia tomar, eu só precisava de um tempo pra me acostumar com a ideia, sabe? Mas... E acho que você trouxe uma coisa muito importante na sua fala, né, Ale? Que você falou, eu fiz a cirurgia, mas eu continuei fazendo exercício físico, Nossa, né? com Porque não é que, certeza. eu fiz a cirurgia, pronto, acabou. Não, imagina. Cuidado com a saúde é um cuidado diário e pra vida toda, né? Acho que isso que é... E você tem um contato com isso, câncer próximo, você começa a reavaliar, né, as coisas da sua vida, pensar, nossa, a chance de desenvolver alguma coisa tá aí, né? O que eu posso fazer por mim em relação a isso? Sempre fazer seus exames, exercício físico, que é bom, não só para prevenção, mas para sua saúde mental. É tão gostoso, sabe, você ir lá fazer seu exercício, saber que você tá se cuidando. Enfim, mulheres, se cuidem, façam seus exames e é isso. Helena, a gente vê muita coisa na internet hoje, né? A internet tem conteúdos de todos os tipos. E aí, o que eu queria te perguntar, para quem está ouvindo a gente, como que eu busco uma informação segura sobre saúde na internet? Você sabe que eu vi um índice muito importante, que quase 60% do que tem na internet pode ser fake. Em qualquer assunto. Então, isso é muito complicado. Então, eu acho que você fazer uma pesquisa de coisas objetivas, então, buscar se você está entrando em sociedades, em links médicos mesmo, né? E lembrar que, mesmo assim, a informação não é para você. A informação é sobre aquele assunto. Então, mesmo aqui no câncer, gente, eu quero deixar bem claro que a gente falou em 95% de cura, porque os protocolos mudaram tanto. A Alessandra falou agora, poxa, não tinha... Não, realmente, a gente não falava dessa forma. E hoje, para os protocolos de câncer de mama, até um tempo atrás, eu tenho 33 anos de formado, eu passava receita de bolo, eu já sabia o que o oncologista ia dizer. Hoje eu não sei. Quer dizer, eu como mastologista, eu vou fazer a minha parte e eles... Tem tanto protocolo novo que o que ele falava há 5 anos, ele não fala hoje. Então, saber que mesmo que seja o mesmo tipo histológico, só porque eu tenho uma idade, a Alessandra tem outra, já é outro tratamento. Então, tem muita variável. Então, cuidado com o que você vai procurar na internet. Eu acho que procurar links que você veja que são realmente de sociedades de medicina. Sociedades médicas, grandes hospitais, isso. né? Serviços de saúde. E além disso... Né? Então, por exemplo, dentro do FEME, você vê que você está ligado a um público da saúde e, além disso, saber que não é o seu caso. Você só está lendo sobre o assunto, mas vá porque tem que ser individualizado para cada paciente o tratamento. Com certeza. Muito bom. A gente tem mais uma pergunta aqui da Maria. Ela diz que ela tem 63 anos, realiza mamografia anualmente, mas a filha de 26 anos nunca fez nenhum ultrassom, sendo que a mãe está sempre incentivando, mas ela não acha necessário. Então, a Maria quer saber se é importante mulheres mais jovens, sem histórico familiar de câncer de mama, também fazerem esses exames. Na verdade, como eu disse, que a gente vai ao ginecologista desde a adolescência, eu acredito que o ginecologista deveria pedir sim. Acima dos 20... obrigatório, né? Na adolescência mesmo, dos 14 aos 20, às vezes a pessoa não pede, mas eu acho que a partir dos 20, se ela tem uma medicina suplementar, uma vez ao ano. Se não, a partir dos 30, com certeza deve. Porque a chance de você perder ali um câncer de mama até 30 anos é bem pequena.
Você pode, sim, fazer diagnóstico, às vezes, de nódulos benignos. E que depois tranquiliza a pessoa já saber que ela já tem alguns anos. Mas não precisa sofrer com a filha, Maria. Então, assim, se ela estiver indo ao ginecologista, ótimo. Mas se ela não quiser fazer ultrassom agora, depois dos 30, ela vai começar a fazer, sim, anualmente. E se não tem nenhum histórico familiar. Como a Alessandra contou pra gente, 10 anos antes daquele familiar de primeiro grau que teve, você deve começar a mamografia. Então, no caso, se a pessoa teve aos 35, você vai fazer sua mamografia com 25. Se não, a primeira mamografia entre os 35 e os 40 e a partir dos 40 anualmente. Muito bom. Muito bom, meninas. Muito gostoso esse assunto. Acho que trouxemos um olhar um pouco diferente sobre o tema, né? Que a gente não está muito acostumado a ouvir sobre essa questão da cirurgia preventiva, tudo mais. E, infelizmente, a gente já está indo para o final do nosso programa, mas eu queria, antes disso, Ale, que você deixasse as suas considerações finais. Que mensagem você quer que as mulheres saiam daqui sabendo hoje? Eu acho que o mais importante é ir atrás do conhecimento mesmo. Leia sobre o assunto, procure fontes confiáveis, converse com seu médico. Não deixe de ir no ginecologista pelo menos uma vez no ano para saber que exames você tem que fazer. Muitas pessoas acham que, enfim, elas estão imunes a ter qualquer coisa, mas não é bem assim. Tem que fazer os exames check-up. Quanto mais cedo você descobre, melhor. Tem exames que até podem ajudar a prevenir coisas, que nem o Papa Nicolau. E outra coisa, converse com suas amigas, isso é tão importante. Suas amigas podem ter tantas coisas para falar sobre a saúde delas também, te incentivar a ir atrás disso. E, enfim, gente, não deixem de cuidar da própria saúde, isso é essencial. E se informem, e é isso. Muito bom, Ale. E você, Helena, conta pra gente. Olha, eu deixaria, complementando ela, bons conselhos, né? Então, converse com as amigas, porque às vezes você vai dar bons conselhos para essa amiga de lembrar de estar mudando algum pequeno hábito de qualidade de vida, de começar uma atividade física, de ir ao ginecologista. Às vezes não vai, faz 2, 3 anos, então voltar ao seu retorno anual. E aqui eu queria deixar como consideração final um projeto do FEMI, que é a mamografia do bem. Eu sei que a gente sempre fala aqui, mas lembrar. Então, você, paciente, que for ao FEMI fazer qualquer exame seu, pode ser um exame de sangue, pode ser um exame de imagem, pode ser uma mamografia, você peça na recepção um voucher, onde você vai poder doar essa mamografia, gratuitamente mesmo, para uma paciente, uma pessoa, sua amiga, enfim, que você conhece que não tenha plano de saúde. Só precisa do pedido médico, tem que ter acima de 40 anos e essa paciente tem que conseguir um pedido médico. Mas isso é bem importante porque realmente faz a diferença e é um projeto social bem interessante do FEMI. E tem muitas mulheres que não têm acesso, então realmente é super importante. Ou demora muito, exatamente, né, o acesso ao exame. Deixa eu só terminar falando uma coisinha. Claro. Também esse mês está acontecendo a exposição Florescer no Shopping West Plaza, que é uma exposição que foi fotografada pela minha irmã, que teve o câncer de mama. O nome dela é Belle Favarin. Eu também participei das fotos. Então, convido todos a irem lá conhecer no shopping. E também tem a exposição online no site do FEMI. Então, confiram a história de 10 mulheres sobre o câncer de mama. E tá muito lindo, super emocionante. Qual shopping que tá a exposição? É no Shopping West Plaza. West Plaza, aqui ali em na São Barra Paulo. Funda, isso. Em São Paulo. Muito legal. Até muito quando? bom. Durante todo esse mês. Todo mês de outubro. Muito bom. Muito bom, muito legal. Meninas, super obrigada. Você aí que tá ouvindo ou assistindo a gente, esse episódio tá gravado em vídeo também. Se você gostou desse conteúdo, se você conhece mulheres que vão ser impactadas por ele, compartilha nas suas redes, vamos espalhar esse conhecimento, essa informação para que mais mulheres possam se cuidar, para que a gente possa ver mulheres se protegendo e também se tratando do câncer de forma precoce, que a gente falou aqui bastante que ele pode ter cura. E você também pode enviar para a gente sugestões para os próximos episódios, dúvidas, para coisas que você queira saber, que a gente pode trazer aqui no Femilab. Você pode fazer isso através do nosso e-mail, que é femilab@laboratoriodamulher.com.br. Esse nosso Femi é com 2 M's. E não esquece de comentar aqui o que você achou desse episódio, considerações, se você gostou. E a gente se vê no próximo episódio do Femilab, o podcast da saúde da mulher.